Olá amigos, Edmar de Moraes e mais um vídeo aqui com vocês. Hoje dando ênfase aqui o meu bonezinho do Clube Atlético Bragantino, no qual eu fui gandula em 1965, 66, são lembranças do meu passado. Aqui ó, meu bonezinho do Bragantino Futebol Clube, Clube Atlético Bragantino, que hoje é o Red Bull. Eu queria falar um pouquinho, mas antes pedir o seu like, o seu comentário, que vocês compartilhem o vídeo. Vamos fazer o nosso canal crescer um pouquinho mais, né? A gente tem um pouco mais de visualizações e o comprometimento aqui é com o bem-estar do país, com o bem-estar do planeta. Não é só um canal que fica aí querendo ganhar visualizações com finalidades políticas e financeiras. Nós não temos nada com isso. Tanto é que eu estou aqui desde 2014, eu nunca fui atrás de ganhos do YouTube. Eu faço às vezes as coisas porque eu sinto inspiração em fazê-las, né? E levar para vocês a minha ideia. Eu tenho visto que nós estamos passando por um momento que foi herdado por boa parte do povo brasileiro do pensamento de Olavo de Carvalho, né? Aquelas loucuras de Olavo de Carvalho, aquelas coisas de terra plana e religiosas e tal, e também de extremismo, né? A luta pelo dinheiro, a luta pelo capital, a luta para se ter uma posição na sociedade. E não é nada disso que a gente esperava deste Congresso que hoje foi eleito pelo povo brasileiro. Eu vi hoje imagens de Michele Bolsonaro falando que Lula está tirando alimento das crianças, Lula tirou a água do Nordeste, Bolsonaro reclamando que ele foi roubado, vídeo de hoje, Bolsonaro reclamando que ele foi roubado nas eleições de 2022. Ou seja, ele merece, no meu ponto de vista, ele merecia sofrer uma prisão preventiva, porque ele interfere nas investigações. Lula foi preso para não interferir. O Congresso Nacional, o Senado, aprovou a lei que não permite mais que um juiz tome uma decisão monocrática. Ora, vocês lembram em 2022, quase próximo às eleições, quando proibiram Lula de ser presidente, 2022 não, 2018, quando prenderam Lula e o impediram de concorrer às eleições, e que ele poderia dar uma entrevista às vésperas da eleição, em que o Haddad estava disputando com Bolsonaro, o juiz tomou uma decisão monocrática impedindo que Lula desse a entrevista. Se Lula tivesse dado aquela entrevista, né? O que aconteceria? Jamais Bolsonaro teria vencido Haddad. Jamais. Então, o que acontece? Essas polêmicas que estão acontecendo no Congresso são polêmicas que são verdadeiros tiros no pé. Entendeu? O que eu acho, no caso da decisão monocrática de um só juiz, é infundado, porque
esse juiz pode ter lá suas intenções, como teve no caso de Lula não poder dar entrevista para a Folha de São Paulo, e se eu não me engano para a revista Veja, em 2018, nas vésperas da eleição, que poderia ter mudado o quadro que o Brasil vive hoje. Não temos passado por tudo que passamos durante o governo do inominável, né? Do inelegível. E agora estamos tendo que consertar todo o estrago. E eles continuam nas igrejas com todo o apoio do grupo evangélico. Ora, isso é inadmissível. Essas pessoas que ainda estão chafurdando na raiva, no ódio e nas mentiras, deveriam estar presas com toda a sua... presas pelo menos no mínimo, na sede da Polícia Federal. Enjaulados, quietinhos lá e proibidos de ficar falando. Porque quanto mais eles falam, mais esse povo ressentido, que não tem capacidade cognitiva de fazer interpretações e não consegue ler um gráfico ou pesquisar cientificamente a situação econômica, a situação trabalhista, a situação de saúde do povo brasileiro, a evolução que aconteceu de 2022 para 2023, em um ano praticamente, das melhorias. O programa que o governo está fazendo desenrola, convidando as pessoas para saírem da dívida, procurar o Banco do Brasil, procurar a Caixa Econômica, renegociar sua dívida com qualquer entidade, o banco paga e ele fica sendo credor, o governo fica sendo credor, deixando você com sua vida liberada para que você possa desenvolver uma nova vida, né? Ou entrar num novo processo de vida mais saudável, mais tranquilo, com crédito na praça, para poder ser um consumidor em potencial e fazer a roda gigantesca da economia girar e o país crescer. Então é isso que eu queria falar. O Congresso Nacional não está deixando o Brasil desenvolver. O Congresso Nacional, com esse monte de extremistas, só fazem pataquada, herança deixada por Olavo de Carvalho, com diálogo erístico, que é vencer um diálogo, vencer um debate sem ter razão. Eles fazem isso com maestria. Por que eles fazem isso com maestria? Porque o diálogo deles sai do campo da lógica e passa para o campo da agressão. E aí eles entram nas redes sociais, editam o contexto da história e se mostram como estarem com razão. É isso que está acontecendo. O caso mais próximo é o caso do ministro Flávio Dino e da Vivi Álvares, coitadinha, sendo colocada como se fosse a pseuda esposa do traficante lá. Então essas pessoas têm que estar com uma prisão preventiva, porque está atrapalhando a evolução do país. O simples fato dessas pessoas estarem livres já depõe contra a qualidade das investigações e o encontro, né? Decifrar as verdades. Eles impedem que a verdade venha à tona e ficam atrapalhando o governo e querem minar o poder do Supremo Tribunal Federal. Cada órgão tem a sua regra e o Supremo Tribunal Federal não se mexe se não for acionado. Quem aciona são os próprios parlamentares ou a Procuradoria-Geral da União, o Tribunal de Contas da União. Eles é que promovem as ações para que o
Supremo Tribunal Federal se manifeste. E no caso desse elemento que morreu na Papuda, ele era um negacionista, não tomou vacina de Covid, estava com complicações da Covid, e o ministro foi o André Gonçalves, ministro extremamente evangélico, que a Michele deu pulos de alegria porque ele foi eleito ministro por Bolsonaro. E ele é quem deu a decisão monocrática de não permitir que a pessoa que faleceu lá na Papuda fosse levado para o hospital para o devido tratamento. Veja como é confuso a falta de interpretação das situações. O que Xandão tem com isso? Se o pedido de HC, de liberdade para a pessoa que faleceu, caiu nas mãos do André Mendonça. E o que ele fez? Negou. Ao negar, ele assinou a sentença de morte da pessoa que estava presa. E era companheiro de direita quando eram todos, quando o presidente era o inelegível. E agora? Como fica? Deixe aí a sua mensagem. O que você entende sobre isso? Como você interpreta isso? Tá bom? Um grande abraço, paz e bem a todos, Deus no coração sempre. E vamos seguir em frente, lutando para que hajam prisões preventivas para que não seja impedido de o Brasil viver plenamente a verdade dos acontecimentos. Tá certo? E outro Lula só daqui a um século. É como Pelé, é um a cada século que aparece. Não tem dois. Lula é o grande estadista do mundo. Bola de ouro por 3 mandatos. É isso aí. Um grande abraço, paz e bem a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.